Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Retrato de Jampa. Muito prazer, meu nome é Vitor e estamos aqui no Largo da Catedral Basílica de Nossa Senhora das Neves, como vocês puderam ver agora de início. E ali atrás, vocês estavam pegando aqui mais ou menos nessa direção, é o início da, então, General Osório, que no início se chamava Rua Nova, como também por um tempo já foi chamado de Marquês de Herval, né? Mas esse segundo nome não pegou tanto, então ficou Rua Nova e depois General Osório até os dias atuais. E aí o que acontece? Nesse vídeo eu venho para comentar um pouco sobre a Festa das Neves, justamente que a gente está do lado da catedral, né? E a Nossa Senhora das Neves é a padroeira da nossa cidade, inclusive nesse período, no final de julho para as 2 ou 3 semanas de agosto, né, é comemorada a Festa das Neves. Então lá na Lagoa, inclusive, tá com parques de diversões, várias barracas, né, mas que essa festa acontecia aqui nessa região. Então toda essa região aqui que vocês estão vendo agora, em outros anos estavam lotadas de brinquedos, né? E aqui na frente da catedral, inclusive, o início aqui da General Osório ficava interditado de certa forma, né? Tem algumas fotos, inclusive, no acervo digital do IFAM. Então toda essa região aqui cheia de brinquedos, né? Tem algumas que eu desconfio que tenha sido tirada dali de cima do Mosteiro de São Bento, até pela posição da foto. E aí o que acontece? Tem a parte profana, a parte religiosa da festa, né? Então aqui a gente vai ter as missas, as celebrações, apesar de que nesse ano, não sei, não me recordo se nos anos anteriores foi dessa mesma forma, mas que esse ano a abertura da Festa das Neves aconteceu lá na Lagoa mesmo, com um show de pessoas da Igreja Católica, né? Enfim, que eu não vou lembrar agora exatamente, não sei se o arcebispo atual participou também, mas aconteceu lá na Lagoa. Não sei dizer, até porque eu não vi nenhuma programação do tipo, se já houve alguma missa referente à Festa das Neves aqui na Catedral nesses últimos dias, né? A gente está gravando hoje, é um domingo, dia 3 de agosto, né? O aniversário da cidade é agora na terça-feira. E a Festa das Neves é um evento que mexe muito com as pessoas, principalmente porque é justamente a época em que é comemorado o aniversário da cidade. Mas com os paraibanos de forma geral, por ser a data de fundação da Capitania da Paraíba, que atualmente tem até uma formiga aqui, que atualmente é o Estado, né? Houve essas mudanças aí ao longo dos anos, né? Então a gente já tem 440 anos de existência. Aliás, vai completar agora no dia 5 de agosto. Desde a época da pandemia, 2020 eu não lembro se teve, eu acredito que não, por conta da pandemia. Mas de 2021 em diante, a Festa das Neves, né, com os brinquedos, as barracas, passou lá para o Parque Solon de Lucena. Muita gente elogiou, tem algumas pessoas que certamente preferiam que fosse aqui, né, próximo da catedral, mas aí vai de cada um, né? Mas antes da gente chegar aqui na catedral, a gente passou pela lagoa e assim, tá muito movimentada. E é o que? Quando a gente chegou, acho que não era nem 4 horas ainda, então já tá muita gente lá e muitas barracas, enfim. Então é um evento que atrai muitas pessoas e que, claro, contribui financeiramente, culturalmente, artisticamente, né? Pois aí a gente vai ter a tradicional festa aqui da cidade, né? E, consequentemente, os eventos, né? Shows, cordel, e enfim. E a gastronomia, claro que a gente não pode deixar de falar, que é bom também a gente estar se alimentando, e é isso. E aqui nesse livro, História da Paraíba e sua capital, já apareceu várias vezes esse livro aqui, mas esse livro é muito interessante e tem muitas coisas legais. Inclusive, tem um fato que é sobre a Festa das Neves que não houve em 1899. Pois aí teve uma certa rixa entre a população, o pessoal da Igreja Católica, né, pois os investimentos estavam sendo muito mais direcionados para a parte profana.
Enquanto a parte religiosa, a gente tem algumas igrejas, né, como tem aqui falando, que estavam precisando de uma pintura, de um cuidado a mais, e isso não estava acontecendo. Então, certamente as pessoas, tem até umas formigas aqui aparecendo, e aí algumas pessoas do meio católico, né, eles não ficaram, não gostaram disso, né, e claramente houve essa rixa. Tem até a história do Judas, né, que foi feito, que as pessoas batiam e tudo, e que esse Judas seria uma referência ao principal líder da Igreja Católica aqui na Paraíba naquela época. Mas que no meio da multidão uma pessoa teria pegado o boneco para não ter nenhum problema a mais. Então, assim, foi um período muito quente da nossa história em volta da Festa das Neves. Mais um outro fato também muito importante que aconteceu no mês de agosto, mas de 1897, foi a chegada do cinema aqui na Paraíba. E para quem está chegando agora no nosso canal, né, a gente já produziu uma série sobre os cinemas de rua aqui de João Pessoa, e aí vai aparecer desse lado aqui para vocês verem. Eu acho que agora eu acertei, vai aparecer desse lado da tela para vocês assistirem a playlist, né? Então depois desse vídeo vocês vão lá e assistem, compartilhem com seus amigos, familiares, enfim. E a Festa das Neves, aliás, o cinema, ele chega aqui na General Osório, não nesse trecho aqui em que a gente fala, mas lá na frente, onde a gente vai ter a parte de trás do Shopping Popular Terceirão, encostado na Biblioteca Pública. Pois aí é o seguinte, vocês vão ver uma imagem aí na tela que diz o seguinte: nessa região onde hoje é o Shopping Popular Terceirão, haviam algumas casas, né? Tanto casas viradas para General Osório, como casas viradas para Duque de Caxias, que antigamente era a Rua Direita. E aí, com o passar do tempo, né, ali na década de 60 para 70, foi construir o viaduto que passa por baixo do Terceirão. Então, as casas ali foram derrubadas. E onde hoje é o Terceirão, antes de ser construído esse shopping popular, era só um calçadão aberto, né, por conta do viaduto. E depois, ali, início da década de 2000, foi que foi construído esse shopping popular Terceirão. Tem até uma foto muito rara dessa época, que eu vi no Instagram, inclusive. Não sei se eu vou conseguir achar para colocar nesse vídeo, mas qualquer coisa vocês podem dar uma olhada no Instagram aí e procurar nas páginas, né, de fotos antigas de João Pessoa, que certamente vai ter. Então, ali onde hoje é o Popular Terceirão, haviam algumas casas. E na casa de número 2, colada com a atual Biblioteca Pública, foi onde começou a história do cinema na Paraíba. Inclusive, tem uma edição do Jornal União, de 5 de agosto de 1897, que tem um anúncio do cinematógrafo, né, que foi adquirido pelo italiano Nicola Maria Parente, quando ele viajou à França, ali no ano anterior, né, 1896, e com esse equipamento ele realizou as primeiras exibições de cinema aqui na Paraíba, nessa casa de número 2. E no anúncio, né, dessa edição do Jornal União, tem lá, Rua Nova, número 2, junto à Escola Normal. Pois aí, para quem não sabe, hoje a Biblioteca Pública, né, Augusto dos Anjos, ali na esquina da General Osório com a Rua Peregrino de Carvalho, antigamente abrigou a Escola Normal aqui da Paraíba. Então, o mês de agosto aqui em João Pessoa, ele é muito marcado por esses dois eventos, né? Mas claro que pela relevância, pela história, a Festa das Neves, ela tem muito mais fama. Pois muita gente nem sabe que o cinema começou no mês de agosto, né? No aniversário da cidade aqui, em João Pessoa. É um fato que poucas pessoas desconhecem e algo que pouquíssimas pessoas sabem exatamente o local. Mas a gente trouxe isso na série dos cinemas de rua, então dá uma olhada lá depois, que tá muito massa. A gente entrevistou algumas pessoas também que frequentaram os cinemas de rua, então tá muito legal. E claro, não é porque a gente fez, né, mas a gente reuniu muitos materiais para produzir essa série, então deixa aí como recomendado. E aí o que acontece? A gente tem aqui a Catedral Basílica Nossa Senhora das Neves, e mais na frente, não sei se, eu acho que não chega nem se é 1 quilômetro, acho que até antes disso, a gente tem um local onde começou a história do cinema aqui na Paraíba. Então a gente vê essa ligação.
mas não estava no roteiro desse vídeo. Mas abrindo uma exceção aqui, o que acontece? O mês de agosto ele é marcado pela chegada do cinema na Paraíba, pela Festa das Neves. Mas tem dois fatos também, aliás, mais um fato, que ele marca de forma trágica a história da cidade de João Pessoa, que foi a tragédia lá em comemoração ao Dia do Soldado no Parque Solon de Lucena, né, que nesse ano de 2025 está completando 50 anos desse fato lamentável. Então, nesse mês de agosto, a gente tem a parte boa, tem a parte ruim na história da capital paraibana, né? Então, fica aí abrindo essa exceção, né, para fazer esse pequeno comentário. Então, é isso, né? E outra, nesse livro aqui tem comentando também um pouco sobre o cinema, enfim, as matinês, né, de antigamente. Então, com isso a gente vai encerrando mais esse vídeo, a gente no Instagram, enfim. Como também aqui no YouTube, se inscreva em nosso canal, compartilhe com seus amigos familiares e até um próximo vídeo.